Olá, pessoal. Estamos aqui de volta para dar continuidade ao nosso curso de miocardiopatias, nosso segundo simpósio do GMIC. E eu gostaria de convidar para subir ao palco o Dr. Múcio Tavares de Oliveira, que é diretor do Centro de Infusão do Hospital Dia do Instituto do Coração, professor da Faculdade de Medicina da USP e nosso presidente eleito para o DEIC 22-23, né, doutor Evandro? É um prazer ter o Dr. Múcio aqui, que vai coordenar a próxima sessão. Boa sessão para todos. Muito obrigado, Fabiana. Parabéns aos organizadores. Obrigado, Fabiana, pelo convite, por ter chamado. Bom, essa sessão, continuando a programação científica, nós vamos falar sobre temas atuais em miocardiopatia. E eu queria já chamar os participantes para ocuparem seu lugar no palco. Marcelo Montera, Humberto, Evandro, Félix, por favor, tome seu lugar no palco. O nosso programa consta de alguns temas relevantes, alguns temas que nós estamos vendo cada vez mais, e temas especialmente de interesse para quem faz insuficiência cardíaca e para quem não faz insuficiência cardíaca. Eu queria começar. A primeira palestra é do Dr. Marcelo Montera, que ele vai nos falar sobre conceitos atuais sobre a miocardiopatia de Takotsubo. Marcelo é coordenador do Centro de Insuficiência Cardíaca do Hospital Procardíaco, doutor em cardiologia pela USP, fellow do American College, ESC e da European Heart Failure Association. Marcelo, por favor. Obrigado, Múcio. É um prazer estar aqui com vocês essa noite. A apresentação, me perdoe. É um prazer estar aqui nesse evento, sem dúvida alguma, rever os amigos, reiniciar os eventos híbridos, para que a gente possa ter uma interação maior. O meu objetivo é trazer a vocês uma visão sobre Takotsubo. Para onde nós evoluímos, a importância na prática clínica e o que ela se traduz. Na realidade, isso aqui é o histórico da doença. A primeira descrição foi no Japão em 1983, ou seja, uma doença absolutamente recente, em ponto de vista de descrição, não significa dizer que é uma doença que se originou nessa data. O entendimento e o diagnóstico dessa doença acompanhou a evolução tecnológica e acompanhou a multimodalidade da imagem. Por isso que, hoje em dia, o diagnóstico da Takotsubo se torna cada vez mais frequente no nosso meio. Até a primeira grande publicação em 2005, vejam, praticamente 22 anos depois, é que tem a primeira grande chamada para Takotsubo. Quando a gente analisa, do ponto de vista de epidemiologia, a primeira grande mensagem é que isso não é uma doença benigna, isso não é uma doença do diagnóstico do ecocardiografista e para lá. Não é a doença no qual você chega na sala de emergência, quem trabalha na sala de emergência sabe o que isso significa. Porque o perfil do doente que chega é o doente sexo feminino, pós-menopausa, dor no peito, supranoeletro, troponina elevada. Esse é o perfil. Por isso, quando a gente olha aqui, e a gente tem que buscar quem é o paciente infartado, 1 a 3% dos doentes com suspeita de infarto, e o dobro do sexo feminino é Takotsubo. Mas o primeiro diagnóstico para você que trabalha em sala de emergência é que seja feito através e afastar a doença coronariana aguda nesse contexto. O prognóstico é reservado. Metade desses doentes vão poder evoluir com alguma complicação, com a mortalidade hospitalar que varia de 2,1% a 7%. Se eu falo em 7%, eu estou falando de 4 vezes a mortalidade do infarto não complicado nesses pacientes. Quando a gente analisa agora do ponto de vista de contexto de documentos, nós já temos 11 documentos que abrangem essa doença.
sendo que o último publicado em conjunto com a Sociedade Japonesa e a Sociedade de Imagem, indicando a multimodalidade da imagem. Para nós, o importante são os registros. Hoje eu tenho o prazer de anunciar que saíram os resultados do Registro Brasileiro de Takotsubo, com 450 pacientes, perfazendo 32 centros no Brasil. É o terceiro maior registro do mundo por país, perdendo somente para o registro americano e japonês por país. Esse registro estará com toda a sua documentação nos próximos 2 meses, totalmente divulgada. O que nós temos com esses registros? Primeiro que mudaram os nomes. A Takotsubo ela teve vários nomes. Cardiopatia neuroadrenérgica, síndrome do coração partido, e aí vai. E hoje a recomendação é que ela fique com o nome de quem a inventou, Takotsubo. Não há abrangência que transcenda além disso. Outros fatores entraram dentro do conhecimento, que é uma subanálise. É a Takotsubo de origem primária ou secundária, a partir do seu estímulo desencadeante, que a gente vai ver logo a seguir. Essa é a forma mais comum, a forma clássica de onde originou o nome, mas o que nos chama a atenção agora é isso aqui. Embora a forma apical vai a 75%, 80%, à medida que a gente começa a entender melhor as manifestações da doença, a gente vê que tem uma forma mesoventricular em 15%, basal em 5%, mas eu tenho ventrículo direito também. E quando eu faço análise de ressonância com mapa T1 e T2, eu passo a poder averiguar que a doença ela não acomete somente o ventrículo esquerdo, em 1/3 dos casos pega o ventrículo direito, aonde o eco subestima. Aí um dos grandes papéis da ressonância, o diagnóstico e acometimento do VD, em conjunto com o ventrículo esquerdo, ou a forma isolada, que não tem estatística para isso, ou a forma biventricular, sugerindo mais do que nunca esse formato, uma miocardite aguda, porque pega ambos os ventrículos de forma difusa, o que vai ajudar você a diferenciar nada mais é que a rápida recuperação desse ventrículo. Quando agora a gente analisa esses doentes, a fisiopatologia. Não é mais só a tempestade neuroadrenérgica. A tempestade neuroadrenérgica, vocês podem observar aqui, ativa uma série de cascatas, não só metabólicas e miocárdicas, como também da homeostase do cálcio, ativa receptores beta-1 e beta-2 que terão comportamentos diferenciados, ativa a circulação periférica, produzindo um aumento da impedância de vazamento do ventrículo esquerdo, mas, fundamentalmente, o que passa o entendimento que essa tempestade poderá ser desencadeada seja por um estímulo dito primário ou secundário. O primário é mais comum no sexo feminino, o secundário é pós-procedimento, e que não é tão incomum. Pós-cirurgia, pós-cardioversão, pós-ablação. E 1/3 dos pacientes não há um trigger, o que sugere um hiperadrenergismo endógeno em indivíduos que possam ter predisposição psicoemocional ou distúrbios hormonais, como doença tiroidiana, sendo a mais comum. Quando você agora analisa o contexto fisiopatológico, começa a mudança do paradigma. O que nós temos é que a base do coração ela tem uma inervação 6 vezes maior do que a ponta do ponto de vista simpático. Se ela tem uma inervação 6 vezes maior, é ali que eu libero norepinefrina, pela vesícula pós-sináptica. Quando eu vejo agora a distribuição do beta-neuroreceptor, eu tenho a proximidade do beta-1 frente à vesícula. Por isso que o beta-bloqueador específico, beta-bloqueia melhor o beta-1, mediado pela norepinefrina, pela proximidade da vesícula. O beta-2 receptor é longe da vesícula e se encontra muito mais na região anteroapical. Quando eu promovo a estimulação do beta-1, eu promovo toda uma cascata mediada pela proteína quinase A, que promove, em última instância, o aumento do cálcio no citosol de sobremaneira e promove, com isso, uma série de reações pró-apoptóticas, de fibrose, de inflamação e de déficit de recaptação. Em contrapartida, você tem a estimulação do beta-2. O beta-2 ele promove um shift. Como assim um shift? Ao estimular o beta-2, eu acabo, ao invés de ele modular o beta-1 através da proteína G inibitória, por ou tempestade adrenérgica, eu promovo um desvio para o estímulo também da proteína G inibitória, que não deveria. E ao fazer isso, eu
contraponho a tempestade adrenérgica beta-1. Essa é a mudança do paradigma agora. Se considera que a ativação beta-2 é, na realidade, que promove a grande depressão miocárdica em toda a parede anteroapical, onde mais nós encontramos a preponderância do beta-2, como forma de preservar o miocárdio da agressão hiperadrenérgica, como fosse um feedback negativo, e não como consequência da doença, e sim como proteção da doença. Olha a mudança de paradigma, onde o beta-2 agora funciona como um modulador do beta-1, dando um stunned no miocárdio para protegê-lo da tempestade adrenérgica. É cardioagressão versus cardioproteção. Qual é o impacto disso? Se você trata o seu doente com dobutamina acima de 5 microgramas, você está ativando o beta-2 de forma indevida, você pode agredir o miocárdio. Se você dá norepinefrina acima de 0,1, você começa a ativar a beta-2 de forma indevida, não vai ser agradável. Se você faz beta-1 seletivo ao invés de beta-1 não seletivo, você passa a liberar o beta-2 onde não deveria, e você não recupera o miocárdio. Então, o impacto do chamado cardioproteção, mudança de paradigma, se faz também na análise de espectrometria, onde você vê a queda do metabolismo da glicólise, uma queda do metabolismo do ácido graxo que não deveria. 70% do metabolismo miocárdico é ácido graxo mediado. Quando você faz hiperadrenergismo, você desvia para o ácido graxo, tira da glicose por inibição alostérica, por isso que cai a função miocárdica. Na Takotsubo cai os dois, por cardioproteção contra a isquemia, por vasoconstricção e distensão da parede. Olha que interessante. É uma mudança total de paradigma nesses doentes. Por que isso acontece de indivíduo para indivíduo? Esse é o mecanismo usual. Mas quando você vê num indivíduo jovem, eu tenho muito mais atividade simpática. Já no indivíduo de 70 anos de idade, pós-menopausa, que não tem a proteção do estrogênio, principalmente mulher, eu tenho a predisposição ao hiperadrenergismo, diferente da idade mais avançada ainda, por isto que mais de 75% dos pacientes são do sexo feminino pós-menopausa. Quando você vê agora a questão da doença coronária, isso fecha a questão. Não há chamada Takotsubo misto, como se fala. Não há Takotsubo de origem mista. O que é mista? Eu ter doença coronária significativa com ruptura de placa. Esse é o único estudo feito com OCT e ultrassom em pacientes com Takotsubo e não se evidenciou nem dissecção, nem ruptura, nem instabilidade de placa nos pacientes, que bateu o martelo nesse sentido. Quando a gente analisa agora critério diagnóstico, pegando as duas diretrizes, você simplifica aqui, do ponto de vista clínico. Se entrar um paciente na sua sala de emergência, mulher, pós-menopausa, com dor no peito, com supra de ST, inversão de T, não subiu tanto a troponina, tendo uma dissociação, troponina, acometimento miocárdico, mas sobe muito o ProBNP, há possibilidade de Takotsubo. Mas você precisa da coronariografia, porque ela tem todo o perfil de ser um infarto com supra. Essa doente, em primeira análise, precisa afastar o infarto com supra para poder chegar ao diagnóstico da Takotsubo. E não o diagnóstico ecocardiográfico de Takotsubo, porque o eco não permite esta diferenciação dentro da sala de emergência. Essa é a mensagem para você que trabalha na sala de emergência, que recebe esse paciente com dor no peito, com a parede anterior parada e, estranhamente, não enxoque cardiogênico, que é outra grande característica que caracteriza o quê? A proteção do miocárdio frente à tempestade adrenérgica, diferente do infarto, onde você tem perda miocárdica. Esses são os instrumentos, de maneira resumida. Pegue você que está em casa, grave esses instrumentos, que são as formas mais comuns, para que você possa ver o quê? O fluxograma. Da ESC, esse é o melhor fluxograma. Quando você vai analisar pelo lado esquerdo, é quando tem coronariografia negativa, você desce para o doente fazendo eco e, se possível, ressonância. Claro que não é obrigatória a ressonância nesses doentes e a importância dela para estabelecer o prognóstico. O eletro, fundamentalmente, é supra-inversão de onda T e o QT longo, acima de 500, indicando mau prognóstico. Quando você vai para o biomarcador, a troponina não é tão elevada frente à extensão de massa acometida. Isso é um indicador, mas não é definitivo. O ProBNP, este sim, é muito elevado. Quando você analisa o ecocardiograma, o ecocardiograma não lhe permite a distinção. Ele vai lhe servir como segmento ecodiário nesse doente,
no qual a coronariografia foi negativa para você ver a regressão e que vai ajudar você a diferenciar da miocardite. Esse é o grande contraponto do eco. É o eco que vai dar a você a conclusão que esse doente não é miocardite, porque uma parede anterior que para por um processo inflamatório não melhora em 48, 72 horas por um processo de miocardite. Quando você analisa a ressonância, não só por aspecto de transmuralidade, que isso caiu, é possível ter realce sim nesses doentes, em até 10 a 15% dos doentes, mas a análise ajuda a ver o ventrículo direito. Então, esses são os desafios. Infarto vai para o CAT, é miocardite, se não tiver IVE, vai observar melhora. Se tiver IC, basta repetir eco, você vai ter tempo para isso. E, estranhamente, é toda uma parede anterior que o dente não está chocado. Mas se ele choca, você não vai botar esse doente na ressonância, o tratamento é igual ao do infarto. Ele vai para o CAT, coronária aberta, é suporte mecânico ventricular para esse doente. Então, quando a gente analisa agora para isso, a gente vai começar a ver o diagnóstico. O diagnóstico é o alto risco ou o baixo risco. E o tratamento desse doente do baixo risco se foca nesses doentes, e a grande dúvida é, vale ou não a pena fazer IEC, BRA e beta-bloqueador nesses doentes? O que se tem de evidência é que nenhum estudo mostrou benefício em dar beta-bloqueador, embora seja intuitivo dar. E ao longo de um ano, dar IECA, você protege esses pacientes. Quando você vê todos os possíveis estudos e fármacos para poder tratar, só IECA e BRA traz algo benefício mais marcado. Esse é o fluxograma do American College, e que desenha o doente principalmente de alto risco. E no paciente de alto risco, atenção, noridobuta é uma tendência. Usem doses baixas para não estimular o beta-2, só focar em beta-1 e fugir do alfa. Essa é a mensagem. Se o doente não melhorar, é ECMO com balão, porque balão sozinho não melhora. Ou ECMO com impela, porque esse é o suporte mecânico circulatório para essas situações, porque esse é o trabalho que mostrou em mais de 200 doentes com balão intraórtico Takotsubo que não houve benefício. Metade dos doentes complicam, esses doentes precisam ser acompanhados a longo prazo por ressonância ou por Holter, pelo risco que eles terem de morte súbita nesses pacientes, ou terem uma mortalidade igual ou superior a infarto sem supra de ST, e principalmente aqueles com QT longo ou inversão de onda T, ou aqueles que possam vir a desenvolver TAC ventricular, e 75% de quem desenvolve quando está internado, dando uma mortalidade de até 23% dentro do hospital. E aí você vai ter que avaliar CDI para esse doente. Finalizando, arritmia atrial. Se faz FA, o prognóstico é pior, e quando você analisa esses doentes, a longo prazo, 1/3 dos doentes que têm alta podem evoluir com piora do eco a longo prazo, ressonância alterada e espectrometria mostrando alteração metabólica e com MVO2 alterado. Então, finalizando, a Takotsubo, primeiro, ela chega na sala de emergência, você que trabalha em sala de emergência, vai ter que passar primeiro pelo diagnóstico de infarto e logo a seguir afastar da miocardite com eco subsequente. Lembra que metade de seus doentes complicam. A mortalidade chega a 7%. E aqueles que tiverem QT longo, fibrilação atrial, arritmia dentro do hospital, você vai ter que fazer um segmento a longo prazo, porque estes poderão evoluir pior a longo prazo. Não há comprovado dar beta para esses doentes, por mais intuitivo que seja, e sim ia quebrar para a preservação miocárdica a longo prazo. Foque no diagnóstico de multimodalidade e não deixe de pensar no diagnóstico Takotsubo em todo paciente chegar em sala de emergência para o diagnóstico para o infarto com supra de ST. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcelo. Eu queria chamar o Dr. Humberto Villacorta. Humberto Villacorta vai nos falar sobre alguma coisa que a gente sempre busca no paciente com disfunção ventricular, que é preditores e o significado clínico do remodelamento reverso na miocardiopatia dilatada. Humberto é professor associado de cardiologia da Universidade Federal Fluminense, doutor em cardiologia pela USP e diretor científico do Departamento de Insuficiência Cardíaca da SOCERG. Humberto, por favor. Muito obrigado, Múcio. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer à diretoria do DEIC pelo honroso convite, pela oportunidade de estar presente hoje aqui nesse belo evento. Bem, quando eu me formei lá pelos idos anos 80, a ideia que eu tinha na cabeça, tirando algumas etiologias específicas como miocardite, é que um coração dilatado como esse aí não recuperaria seu volume, não regrediria seu volume, e fibrose era uma coisa irreversível.
Mas lá pela final da década de 90, em 1996, a gente tem a publicação do US Carvedilol, o primeiro estudo mostrando um benefício em sobrevida com beta-bloqueadores em pacientes com insuficiência cardíaca. E a gente começa a ter uma experiência, né? Eu estava já começando a fazer consultório nessa época, e eu lembro, lá no início do ano 2000, uma paciente minha de consultório, que tinha fração de ejeção reduzida abaixo de 40%, que eu introduzi carvedilol, e ela teve uma melhora muito grande, e a fração de ejeção dela normalizou, ultrapassou 50%. Então, aquilo para mim, foi uma surpresa, era a primeira vez que eu estava vendo aquilo, e esse conceito de remodelagem reversa, na minha cabeça, ele tinha começado nesse momento, após a publicação do carvedilol. Mas em 2016, eu tive a oportunidade, junto com outros colegas do DEIC, nós fizemos um preceptorship em insuficiência cardíaca na Harvard, e uma das aulas que a gente assistiu lá foi do professor Mark Pfeffer, uma excelente aula, e eu roubei um slide dele. Eu pedi autorização, fotografei, depois pedi autorização, porque isso aqui você não acha na internet. Essa revista não existe mais, ela virou Heart, mas esse artigo não está publicado. Então, essa é a primeira publicação sobre beta-bloqueadores na insuficiência cardíaca dos suecos, a série de 7 casos, e eles tinham fração de ejeção, eles tinham eco de alguns pacientes. Observe o paciente número 4, 21% de fração de ejeção, e após a introdução de beta-bloqueador, esse paciente normaliza a fração de ejeção, vai para 58%. Então, o conceito de remodelagem reversa, né, essa redução de volumes com melhora da função, o aumento da fração de ejeção, já estava presente, já estava estabelecido lá na década de 70, na primeira publicação de beta-bloqueadores. E mais recentemente a gente vê aquilo também que a fibrose miocárdica não é reversível, parece que não. Em alguns casos você pode, como está nessa publicação, mesmo em estágios avançados de insuficiência cardíaca, pode haver, em alguns casos, uma reversão da fibrose, que é um dos mecanismos responsáveis pela remodelagem reversa. Bom, separei 2 artigos para a gente ver quais são as implicações, né, quando o doente sobe a fração de ejeção, reduz seus volumes cardíacos, às vezes normalizando a fração de ejeção, o que isso significa. Esse estudo, ele fez um corte aqui de 40%, né, considerou recuperada quem tinha menos de 40%, e depois, com o tratamento, subiu acima de 40%. Mas eles fizeram uma análise também com o corte de 50%. Então, vamos ver o que eles encontraram. Então, esse é o resultado. Para qualquer desfecho que vocês olharem aí, o paciente que recuperou a fração de ejeção, né, que é a curva aqui em cinza, ele tem uma taxa de desfechos muito mais baixa do que aquele que permanece reduzida e até menor do que o paciente que tem IC com fração de ejeção preservada. E aí não confundam, certo? Esse paciente com fração de ejeção que era reduzida e subiu, ele não pode ser chamado de CFEP. Certo? O termo correto é IC com fração de ejeção recuperada. E CFEP é um doente que nunca foi reduzido. Quando eles analisam com corte de 50, a mesma coisa foi observada. Então, não importa onde começa e onde termina, mas o importante é que a fração de ejeção suba. Esse é um outro estudo, aqui já foi feito com corte de 50%, e exatamente a mesma coisa. O paciente em verde, ali a curva em verde, o paciente com fração de ejeção recuperada tem uma taxa de eventos mais baixa do que aquele que permanece com a fração de ejeção reduzida. Bom, os guidelines mencionam a fração de ejeção recuperada, a remodelagem reversa, mas não entram em detalhes. Então, o documento mais detalhado é esse, que foi publicado ano passado, no JACC. E eu queria chamar a atenção só para esse terceiro item, certo? O terceiro item, o que a gente faz com esse doente quando ele normaliza a fração de ejeção, né? Então, as medicações modificadoras de prognóstico, elas não podem ser suspensas, certo? Eu tenho alguns casos de pacientes que ficaram bem, que estavam em classe funcional 1 com tratamento, que recuperaram a fração de ejeção e que sumiram do ambulatório e, em particular, suspendeu a medicação. Depois, esse paciente voltou a dilatar, voltou a ficar grave, mesmo reintroduzindo os medicamentos, eu não recuperei mais. Ele foi descendo ladeira e acabou vindo a falecer. Então, a gente não suspende, certo?
Tá? Então, IECA, BRA, inibidor de isacobetril-valsartana, beta-block, espirono, inibidor de SGLT2, a gente não suspende. O que a gente pode suspender? Diurético, certo? Se o paciente fica bem, está em classe funcional 1, subiu a fração de injeção, diurético a gente pode suspender, é seguro, nós temos esse trabalho brasileiro, em que o Rode é o primeiro autor, mostrando que a suspensão da furosemida nesses doentes estáveis, ela foi segura e não se associou a uma deterioração clínica subsequente. Tá? Então, diurético a gente pode suspender. Bom, nesse documento nós também temos os preditores de recuperação da fração de injeção, certo? Então a gente vê a etiologia não isquêmica, etiologia não isquêmica é um preditor, né? O isquêmico é mais complicado, certo? E essa é a nossa experiência também. Quanto menos tempo tiver o doente em insuficiência cardíaca, mais fácil ele recupera, certo? Não ter bloqueio de ramo esquerdo também é um preditor, ou que tenha bloqueio de ramo esquerdo, mas foi ressincronizado. Alguns parâmetros genéticos. Curiosamente, menor fração de injeção, basal, tem mais chance de recuperar. Ausência de gadolínio, ausência de realce tardio na ressonância e biomarcadores baixos, pouco elevados, troponina e NT-proBNP. Em relação ao NT-proBNP, não poderia deixar de mostrar esse estudo que é o PROVE, que foi exatamente mediu o NT-proBNP e fez a correlação com a remodelagem reversa, após a introdução de sacubitril/valsartana. Então, esse biomarcador, ele cai rapidamente, né? Em 30 dias você já tem uma queda expressiva, e aqueles que têm a queda acentuada do NT-proBNP são exatamente aqueles que têm mais chance de vir com 6 meses, 1 ano, e mesmo após 1 ano, a ter os aumentos na fração de injeção. Tá? E realmente, aí, depois dos 6 meses, um aumento de 5% em termos absolutos e quase 10% ao final de 1 ano, tendo uma correlação com a queda dos níveis de NT-proBNP. E a implicância clínica disso aí é que esses doentes, né, que reduzem seus volumes, com queda do biomarcador, eles têm uma taxa de eventos, tiveram nesse estudo PROVE, em 1 ano, uma taxa de eventos bem baixa. Bom, eu queria mostrar rapidamente alguma coisa de experiência nossa com esse tema. Esse é o último artigo mais recente publicado com a casuística do nosso ambulatório. Não estão todos os doentes aí contemplados, mas eu queria chamar a atenção, é um artigo com elastografia hepática, mas eu queria chamar a atenção para os dados basais. Veja que a gente incluiu pacientes com fração de injeção recuperada. E a média da fração de injeção nesse grupo foi de 55%. E essa é a situação atual do nosso ambulatório. Então, um gráfico parecido com o que o Simões mostrou de um grupo espanhol mais cedo, certo? Então, veja, os 50% entraram como reduzida a fração de injeção menor que 40% e permanece, mesmo com o tratamento clássico, eles não recuperaram a fração de injeção. Mas 27%, a maioria vindo aí abaixo de 40%, migrou para essa faixa que antigamente a gente chamava de mid-range, que agora a gente chama de levemente reduzida, certo? Entre 40% e 49%, e 19% recuperaram totalmente a fração de injeção, subindo acima de 50%. Um grupo, um número grande aí de pacientes nossos está sem diurético, são exatamente a maioria deles aqueles que recuperaram a função. E, rapidamente, para concluir, alguns casos clínicos bem rápidos, não dá para a gente detalhar, não tem muito tempo, mas esse é um caso de uma senhora com cardiomiopatia dilatada idiopática, 52 anos, em 2017, 21% de fração de injeção, 1 ano depois, tem uma melhora da fração de injeção, 45%, não recupera totalmente, mas faz uma melhora significativa da fração de injeção. Esse caso é de um homem de 42 anos, história de hipertensão, diabetes, alcoolismo, veja, são todos não isquêmicos, né? São os que mais têm chance de fazer a remodelagem reversa. Abre um quadro em 2018, de insuficiência cardíaca, com bastante congestão, edema de bolsa escrotal, pênis, fração de injeção nessa ocasião 16%, certo? Aí ele é encaminhado lá para o nosso ambulatório, chega início de 2019, já usando carvedilol, enalapril e espironolactona, só otimizei as doses, progredi as doses. Nessa ocasião tem 840 de NT-proBNP. Ele já clinicamente melhor, não tinha mais edema de membros inferiores, mas nessa primeira consulta ele já tinha uma coisa que me incomodava, que ele tinha essa frequência de 108. Eu comecei valbradina para esse paciente.
O primeiro eco dele no ambulatório, nessa ocasião, no meio de 2019, já tinha uma elevação da fração de ejeção para 35%. Tá? E aí, perdão, como é que volta aqui? Bom, um mês depois da ivabradina, ele baixa a frequência cardíaca para 72, certo? E ele tem uma melhora clínica muito grande e o NT-proBNP dele vai caindo ao longo do tempo, certo? Sendo que em 2021 ele esteve recentemente agora em consulta e ele veio com esse NT-proBNP que a gente achou estranho, todo mundo questionou, porque ele veio inferior a 10 picograma por ml, né? Veio até abaixo do corte detectável. Foi um laboratório repetido, não tem erro analítico. Era isso mesmo, mas isso veio acompanhado. Ele está totalmente assintomático e a fração de ejeção dele, por Simpson, calculada agora, normalizou 52%. Tá? Mais um não isquêmico. Pode clicar nesse para ver o vídeo. Bom, esse é um paciente com cardiomiopatia alcoólica e história de hipertensão. Era muito grave, 3 internações por insuficiência cardíaca. Pode passar o próximo. Pode clicar, por favor. Uma disfunção grave de VE. Em 2015, ele tem esse ecocardiograma dele com 15% de fração de ejeção, certo? E, de repente, esse paciente começa a engatar uma melhora. Ele começa a reduzir edema, parou de internar, ele está 5 anos sem ser internado, e em 2019, o eco dele vai para 40%, a fração de ejeção vai para 41%. Também não recuperou totalmente, mas é uma melhora significativa e acompanhada de melhora clínica, certo? Esse paciente, nessa última consulta agora em outubro, a filha veio escondida antes de eu chamar ele para consulta e veio entregar que ele voltou a beber. Está se sentindo bem e está até fazendo confusão em bar, está se sentindo valente agora. E já deu uma bronca nele, porque a vida não vai dar 2 chances para ele. Bom, então, essas coisas não acontecem por mágica, né? Para isso acontecer, essa remodelagem reversa, a gente tem que dar as medicações que são modificadoras de prognóstico. Vejam que esses casos que eu mostrei não tem nem as drogas novas, foi carvedilol, enalapril, espironolactona. Tá? Eu tenho casos com Entresto, né? Mostrando remodelagem reversa, com inibidor de SGLT2, tem pouco tempo de uso, não tem tempo, alguns doentes remodelam positivamente depois de 1 ano, mas com esses 3 medicamentos que são os pilares da insuficiência cardíaca clássico, beta e ECA, espirona, a gente já consegue uma boa melhora. É claro que com a introdução dos medicamentos novos, a gente tem uma chance maior, né, um número maior, vejo que mais de 50%, acho que era 54% do ambulatório ainda permanece reduzida. Talvez com essas medicações novas a gente consiga um número maior. Mas é uma receita de bolo, por que as pessoas muitas vezes não fazem, né? Então, a gente precisa vencer os nossos medos, né? Foi o que me motivou a escrever esse ponto de vista alguns anos atrás. As pessoas têm um temor, um medo da pressão arterial, têm medo da creatinina e têm medo da frequência cardíaca. Então, a gente tem que tentar sempre, e realmente o doente tem que provar que ele não pode tomar aquelas medicações ou não tolera a progressão de dose. Okay? Então, muito obrigado pela atenção dos senhores. Obrigado. Obrigado, Humberto. Eu queria chamar o Evandro, Dr. Evandro Tinoco. Ele vai nos falar sobre miocardiopatia ritmogênica do ventrículo esquerdo, a correlação genótipo-fenótipo na era 4P. Ele não quis me contar o que era 4P, ele está fazendo segredo. Bem. O Evandro é professor titular de cardiologia da Universidade Federal Fluminense, vice-presidente da Sociedade Interamericana de Cardiologia 2021-23 e presidente atual do DEIC. Bem, é uma honra e um privilégio estar aqui com vocês hoje. Ter aqui pessoas ilustres como o Dr. Renato Lopes, não é? A quem saúdo como novo membro do DEIC, não é? E ter todos vocês aqui, e agradeço, Marcos, o convite, estar aqui com o professor estimado Múcio, Montera, Humberto e Félix, para discutir uma mudança. Não é? Essa é a amiloidose dessa década, a displasia arritmogênica do ventrículo esquerdo, uma doença ainda sem tratamento.
e que, obviamente, o diagnóstico envolve a medicina 4P. Medicina preditiva, medicina, obviamente, personalizada, medicina participativa e, obviamente, é onde a gente possa predizer, não é? E prever o que vai acontecer com esse tipo de paciente. Agradeço aqui a minha aluna e colega da UF, a professora Ana Flávia. A Ana, hoje, Renato, ela coordena o maior registro no Brasil de cardiopatia miocárdica, né, tanto inflamatória quanto miocardiopatia genética em crianças e adolescentes, né. Então, esse é o registro Carisma, e a gente vem trabalhando em parceria com a Redômica. Odilson, a professora Adriana Carvalho, com pós-doc em Harvard, e coordena o Redômica no Rio de Janeiro, o Instituto Nacional de Cardiologia, pediu muito para falar com você, para que o Acre possa entrar nesse programa do SUS, para mostrar o papel dos testes genéticos no contexto das doenças cardiovasculares. Aqui, no caso, na UF, a gente está trabalhando com a cardiogenética do Renômica ligado à miocardiopatia. Então, essa é uma jovem de 37 anos, enfermeira, que veio me procurar na universidade com uma queixa de palpitação de 17 anos. Ela é uma profissional de saúde, Félix, e nunca se chegou ao diagnóstico. Já tomou amiodarona, já tomou beta-bloqueador, já tomou ritmonorme, já tomou várias drogas. E, obviamente, ela tem essa palpitação. E ela tem essa preocupação. Ela já foi investigada ao longo da vida, e essas extrasístoles foi dita para ela benigna, e uma frase muito interessante, Marcelo Bittencourt, é dito para ela que ela vai morrer disso, com isso, mas não vai morrer disso. Então, é uma paciente que não tem clínica de insuficiência cardíaca, não tem dispneia, não tem edema, não tem nada. O que ela tem é palpitação. Esse é uma coisa importante. O pai dela morreu na idade dela, 34 anos de idade. Ela tem 17 anos sem diagnóstico. E a morte súbita do pai, e o avô também tem história de morte súbita, e o irmão foi fechado, o fórum oval patente, Fabi, porque ele foi visto que tinha um AVC cardioembólico. E fizeram um ecocardiograma, acharam um buraco e taparam o buraco, né? E, obviamente, ela tem uma obesidade e, obviamente, não tem nada de importante. Mas aqui ela tem um achado de pré-insuficiência cardíaca. Tem um BNP elevado, Humberto. E uma coisa interessante, a troponina dela é sempre levemente aumentada. Então, ela não tem diagnóstico, né, mas ela tem, hoje, insuficiência cardíaca, provavelmente estágio B, né, pré-insuficiência cardíaca, e tem essa palpitação. O que é interessante no eletrocardiograma, a displasia do ventrículo esquerdo é uma doença sem diagnóstico hoje. E, obviamente, quando a gente começar a olhar, a gente vai observar que ela é muito mais frequente que a displasia do ventrículo direito. E a coisa importante, esses pacientes têm baixa voltagem no eletrocardiograma e, às vezes, tem inversão da onda T. Mas aqui, no caso dela, só tem baixa voltagem. Quando é feito um ecocardiograma, ela tem uma disfunção no ecocardiograma chamado eco comercial, aquele que é feito sem muito cuidado, com TICOS, para um paciente com insuficiência cardíaca, que a gente manda devolver. Esse ecocardiograma é igual, é claro que a gente sabe que insuficiência cardíaca precisa de um barbeiro de confiança, não é? Não pode ser qualquer ecocardiografista, porque senão dá esse diagnóstico que parece que o paciente tem uma grave, uma moderada disfunção ventricular. E aí, o que é interessante? Eu tenho um Holter com extrasístole ventricular. Muitos doentes têm esse diagnóstico. Se a gente olhar agora os registros de Holter, vai achar que muita gente jovem com extraventricular, e obviamente a gente não é feito o diagnóstico. E obviamente o que é interessante, quando ela faz um teste de esforço, ela faz surtos de TV no pico do exercício, e não tem outro sintoma. Isso tudo é assintomático durante o teste de esforço. Mas o que é importante? A ressonância, ela é absolutamente uma ferramenta no diagnóstico de fenótipos de insuficiência cardíaca fundamental para essa doença. Então, ela tem aquilo que, infelizmente, muitos colegas colocam esse diagnóstico como uma miocardite prévia. Ela nunca teve miocardite na vida.
Então, tem essa fibrose mesocárdica, às vezes subepicárdica, e, obviamente, a gente tem que mudar, e os ecocardiografistas têm que aprender a olhar isso, quem faz Holter tem que chamar a atenção, e o que é importante? A gente precisa hoje integrar o prontuário eletrônico e utilizar ferramentas de inteligência artificial para fazer mais diagnóstico dessa amiloidose, que hoje ela não tem padrinho, não é? E às vezes o paciente fica anos sem um diagnóstico. A coisa importante, ela fez um PET-CT. E o PET-CT é importante porque com esse padrão de miocardite a gente tem que pensar sarcoidoticamente. Então a gente aprendeu a pensar em sarcoidose. Nessa doença da displasia do VE, a coisa interessante, às vezes os pacientes também têm inflamação no coração. Então essas áreas de fibrose antes elas têm inflamação e às vezes pode dar um diagnóstico para quem está começando a aprender. Nós largamos essa condição com os eletrofisiologistas, mas essa é uma doença do cardiologista clínico. Então, a gente tem que abraçar a próxima edição do livro, nosso, do DEIC, tem que ter um capítulo só de cardiomiopatia arritmogênica do ventrículo esquerdo. Nós temos só do ventrículo direito, mas fica aí na atualização, Múcio, lembrar desse capítulo. Ou para o livro do GEMIC sobre isso. Então, ela foi submetida a um teste de cardiogenético e foi diagnosticado a uma heterozigose da filamina C. A filamina C é uma desses elementos genéticos que participa da displasia arritmogênica do ventrículo esquerdo. Não são genes do desmossoma, propriamente dito, mas um grupo de alterações que pode ter é justamente aqui, o diagnóstico foi da filamina C. Filamina C ancora o sarcômero junto à linha Z. E, obviamente, aqui está o heredograma. Essa é uma outra coisa que a gente tem que treinar no GEMIC. Todo cardiologista clínico tem que aprender a fazer heredograma, minimamente. E fazer o heredograma nos 3 níveis. E quando isso feito pela doutora Ana Flávia, e aqui a professora Raquel Gerner, que é professora de genética clínica da UF, e qual a coisa importante? Todo hospital tem que ter hoje um geneticista clínico. Infelizmente, a gente só tem 300 no Brasil. Antônio Pedro, como é um hospital escola, tem um geneticista clínico. Como tem hoje a CCH, todo hospital tem que ter uma CCH. Não é? Todo mundo que tem o luxo de ter o Marcelo. Não é? Então eu pego o celular, Marcelo, me ajuda nisso aqui. Então a translação do teste molecular para o paciente cardiológico, o Marcelo tem ajudado muito. Mas do ponto de vista da análise sindrômica, na avaliação do geneticista clínico, é fundamental. Então, a gente precisa dessa interação. Então, nós temos que ampliar o número de acesso por telemedicina do geneticista clínico dos pacientes, senão fica sem diagnóstico. Então, essa jovem, e aqui a gente tem estimulado a utilização do MOGES. Todo paciente na UF é submetido a depois uma análise MOGES. E quando a gente faz a análise MOGES, e esse é uma coisa importante que a gente tem que disseminar no Brasil, então quando o Marcos me convidou para participar no capítulo de classificação da cardiomiopatia do livro do DEIC, a gente fez em parceria com uma colega que está no Brompton, na Inglaterra, e, obviamente, a doutora Maraísa, junto com a doutora Ana Flávia, tem trabalhado na disseminação da MOGES em relação aos pacientes com cardiomiopatia. Então, vocês já sabem que o MOGES, essa paciente não tem nenhum órgão envolvido além do coração. Aqui está o defeito e o truncamento da filamina C. Então, essa é um envolvimento nesse ponto aqui, a filamina C. Ela faz um papel importante nessa transdução de sinal e o exercício vai rompendo isso. E uma coisa importante que esses pacientes não podem fazer atividade física e podem muitas vezes morrer durante a atividade física. Então é importante que essa junção, ela é importante, perdida com essa mutação da filamina C, e uma coisa importante que esses pacientes desenvolvem arritmia ventricular e o fenótipo cardiológico. Frequentemente, a doutora Lídia prestou atenção e chamou a atenção de uma coisa importante. Esses pacientes têm leve dilatação do coração. E, às vezes, só uma leve disfunção sistólica, Sandrego. Se ele for feito por um ecocardiografista pouco atento, não vai fazer o diagnóstico dessa moça, como ela já tinha perdido durante anos com ecos normais.
com certeza a filamina C hoje é um ponto importante, ela pode dar desde um prolapso mitral e as filaminopatias podem gerar cardiomiopatia hipertrófica, dilatada e restritiva. Obviamente, o conceito de arritmia ventricular ritmogênica tem variado muito, a classificação de Padova é muito importante e, obviamente, ela preenche todos os critérios com o teste genético positivo. E esses pacientes, quando a fibrose é extensa, e aqui é uma fibrose grave, o tratamento para ela vai ser ganhar um cardiodesfibrilador. Então, esse é um ponto importante. Esse é um modelo, né? A filamina C é um dos genes que basicamente leva a esse patofenótipo. Lembrar que a laminina pode fazer isso, e sem teste genético a gente não avança. Obviamente, ressonância, teste genético mudam a vida do paciente. E, obviamente, o teste ergospirométrico é fundamental para a gente avaliar a disfunção subclínica. Esse é um dado interessante, e a gente teve a oportunidade de discutir isso num webinar da SBC, e, obviamente, a baixa voltagem é um grande marcador para a predição nesses pacientes, embora possa não estar em todo mundo. E o paciente com filamina C, com envolvimento do VE, e com fibrose na ressonância, com eletro, muitas das vezes esses pacientes têm uma grande chance de morrer, principalmente jovens como esse. Obviamente, é importante que as sociedades médicas vão se posicionando em relação à displasia ventricular arritmogênica do ventrículo esquerdo, e o que é importante é que esses pacientes hoje estão envolvidos na prática clínica do cardiologista. Em resumo, o que eu quis trazer para vocês é isso. Então, assim como o Sirius, eu tive a oportunidade, eu estava muito curioso de vir aqui a Campinas e conhecer o Sirius, que é justamente aquele sistema de aceleração que hoje está sendo estudando vários projetos no Brasil. E, obviamente, também conhecer o supercomputador aqui da Unicamp. E não há dúvida que sem tecnologia, sem ciências de dados, sem conectar o prontuário eletrônico, sem biologia celular e molecular, a gente não avança em relação aos temas emergentes em cardiomiopatias. Então, basicamente medicina 4P. Esse Dr. Leroy Hood é o pai desse conceito, medicina preventiva, preditiva, participativa e personalizada. E, obviamente, o Leroy foi um dos indivíduos que ajudou no projeto Genoma Humano. E, obviamente, o nosso livro, que vai ser lançado daqui a pouco, ele vai trazer alguns desses aspectos em relação à classificação. E essas são as pessoas que têm trabalhado conosco nesse projeto de conexão da cardiogenética aplicada à cardiomiopatia inflamatória e, obviamente, genética em crianças e adolescentes. Eu agradeço a professora Áurea, a professora Anister, a professora Maraísa Espada, do Birmingham, e, obviamente, a professora Adriana Carvalho, que é a coordenadora nacional do Renômica, e a doutora Raquel Gerner, que é médica geneticista do Antônio Pedro. Então, eu dizer para vocês que temos que estar atento a esse patofenótipo. Essa é uma doença, obviamente, vocês não vão ver eventos sobre a displasia ventricular ritmogênica, porque é recente isso, e, obviamente, nós não temos nenhum remédio para tratar. Mas é um problema importante de erro diagnóstico, que muitas das vezes o paciente pode não ter nenhuma disfunção ventricular inicialmente, mas que os achados eletrocardiográficos no Holter e palpitação podem levar a um jovem à morte súbita. Obrigado. Obrigado, doutor Evandro. Dando continuidade ao nosso programa, eu queria chamar o Dr. Félix Ramírez. O Dr. Félix Ramírez vai nos falar sobre as lacunas do conhecimento da miocardiopatia chagásica, e para isso ele vai ter 3 horas. E vai nos falar sobre o estudo Parachute. O professor Félix é professor livre-docente da Faculdade de Medicina da USP, médico da Unidade de Miocardiopatias do INCOR e coordenador do Programa de Insuficiência Cardíaca do Hospital do Coração. Félix, por favor. Muito obrigado. Eu gostaria muito de agradecer ao GEMIC pelo convite, Dr. Marcos Simões, Dr. Evandro. É um orgulho muito grande. Eu fui o primeiro presidente do GEMIC, então ver a importância que o grupo ganhou e certamente com o grande apoio do professor Evandro no DEIC, a ver onde o grupo chegou.
esses são os meus conflitos de interesse. E o Múcio tem razão, né? Quer dizer, falar sobre as lacunas do conhecimento da doença de Chagas, a gente poderia ficar alguns dias aqui, né? Não é à toa que a doença de Chagas é uma doença, é conhecida como uma doença negligenciada. E eu não poderia falar sobre a doença de Chagas sem falar do brilhante cientista Carlos Chagas, que há mais de 100 anos descreveu essa doença com o que ele tinha naquele momento. Então nós estamos falando de lacunas, 100 anos depois de lacunas do conhecimento da doença de Chagas, ele descreveu vários aspectos da doença há mais de 100 anos atrás. E ainda hoje nós temos mais de 2 milhões de brasileiros com doença de Chagas, mais de 500 mil com miocardiopatia chagásica. Esses casos estão aumentando, a gente sabe, o Dilson sabe disso, na região norte do nosso país, os casos novos de miocardiopatia chagásica aguda ou de doença de Chagas aguda vem surgindo agora com uma via nova de contaminação, uma via oral, mas com grande importância ainda no nosso meio, e a distribuição agora ao redor do mundo, graças aos movimentos migratórios, isso tem se espalhado ao redor do mundo. Eu não teria como falar das mais variadas lacunas do conhecimento na doença de Chagas, então escolhi algumas poucas para nós discutirmos. Esse é um levantamento que nós fizemos com o banco de dados do estudo Atmosphere e do Paradigm. Nós pegamos só os centros da América Latina, onde provavelmente teriam os pacientes chagásicos, e nós encontramos mais ou menos 2.500 pacientes nesses dois estudos. E nós vimos que, se nós formos olhar os pacientes chagásicos em comparação com as miocardiopatias não isquêmicas e em comparação com o grupo de isquêmicos, o chagásico é muito mais jovem. Isso nós já sabemos. Nós observamos também que os pacientes chagásicos têm muito menos comorbidades, menos hipertensão, menos diabetes do que os dilatados não isquêmicos e do que os isquêmicos. Por outro lado, apesar de serem pacientes mais jovens e com menos comorbidades, são pacientes que são muito mais hipotensos, mais bradicárdicos e com de 3 a 4 vezes mais acidente vascular cerebral, ou seja, sugerindo um grupo de pacientes mais jovens, com menos comorbidade, mas com muito mais gravidade. Vejam que mesmo em relação aos desfechos, morte e hospitalização por insuficiência cardíaca, ali em vermelho, o chagásico é pior do que os isquêmicos. Isso nós já sabíamos. O chagásico é pior do que os isquêmicos e do que os não isquêmicos. Se nós vamos morte cardiovascular, o chagásico é pior. Se nós vemos hospitalização por IC, o chagásico é pior. E se nós vemos todas as causas de morte, o chagásico é pior. O que nós ainda não sabemos e tentamos hipotizar o que pode ser mais fibrose, é dentro das miocardiopatias a doença que tem mais fibrose miocárdica entre todas as miocardiopatias? Será que é pelos mediadores inflamatórios? Nós sabemos que os níveis séricos de TNF-alfa na miocardiopatia chagásica é maior do que todas as outras. Mas qual é a verdadeira causa desses pacientes mais jovens, com comorbidade, evoluírem de maneira muito pior do que as outras doenças de miocardiopatia? Agora, essa é a pergunta de $1 milhão. Como saber qual é o nosso paciente com doença de Chagas que vai evoluir para forma indeterminada, ou seja, uma evolução absurdamente benigna, ou aquele que vai evoluir com miocardiopatia? Bom, essa seria maravilhosa ter essa resposta, ou preenchida essa lacuna do conhecimento. Infelizmente, nós ainda não alcançamos ou não tivemos essa resposta. Nesse trabalho da doutora Esther Sabino, lá do Instituto de Moléstias Infecciosas, lá da USP, em levantamento do banco de sangue com pacientes doadores, soro positivo, mais ou menos 500 pacientes, e soro negativo, o que ela observou é que mais ou menos 24% dos pacientes em 10 anos que não tinham nenhum sinal de cardiopatia no momento da doação de sangue e que foi identificada uma cardiopatia neste segmento, nesse acompanhamento de 10 anos, 24% deles migraram da forma indeterminada para algum tipo de miocardiopatia. Em média, 1,85%
ao ano dessa conversão da forma indeterminada, extremamente benigna, para uma forma que nós vimos extremamente maligna, pior do que a miocardiopatia isquêmica e pior do que as outras miocardiopatias dilatadas. Várias tentativas de definir ou de preencher essa lacuna ou tentar responder para que lado nós vamos, forma indeterminada ou miocardiopatia chagásica, foram tentadas, mas nós não tivemos essa resposta. Por que a forma indeterminada tem mais citocinas protetoras, IL-10, citocinas anti-inflamatórias, e os que vão para a miocardiopatia dilatada têm mais citocinas inflamatórias? Qual é este mecanismo? Será que é genético? Vários estudos em genética tentaram associar o padrão genético desses pacientes, vemos aqui vários estudos de toda a América Latina, incluindo o Brasil, e que não mostraram grandes associações dos polimorfismos, principalmente do TNF-alfa, que parece ser a citocina mais alterada ou mais permanentemente alterada nos pacientes com doença de Chagas. E essa associação em alguns estudos aparecia, outros não, ou seja, ela não foi comprobatória em relação a essa lacuna de conhecimento nesta evolução. A Silvia, nossa amiga Silvia Martins, lá de Recife, fez um trabalho de tese de doutorado dela, também buscando alguma outra associação, alguma alteração genética que predisporia esses pacientes a evoluírem ou na forma indeterminada ou na forma de miocardiopatia chagásica, até porque nós poderíamos eventualmente, se soubéssemos qual é o mecanismo que leva o paciente de uma para outra, eventualmente prevenir ou identificar um alvo terapêutico preventivo nessa transição. E a Silva também não encontrou grandes coisas, talvez alguma relação com o polimorfismo da enzima de conversão, mas enfim, nada também muito definitivo. Então, infelizmente, esta lacuna do conhecimento talvez seja a maior delas, porque nós pegamos uma população de pacientes de forma indeterminada que tem uma evolução extremamente benigna e não conseguimos protegê-lo, 1,85% ao ano, de ir para a forma de miocardiopatia. Uma outra lacuna do conhecimento, né? Eu escolhi algumas, né? Vejam que tristeza, né? Nós olhamos a diretriz brasileira de insuficiência cardíaca, que foi em 2018, agora nós já temos atualizada, conduzida na gestão do Dr. Rode, né, como presidente do DEIC, e é muito triste quando nós vemos em toda a diretriz, vários estudos na diretriz, nós estamos falando aqui de diretriz de insuficiência cardíaca, várias tabelas na nossa diretriz com níveis de recomendação 1 e níveis de evidência A. Quando nós vamos para a tabelinha da doença de Chagas, do tratamento da insuficiência cardíaca na doença de Chagas, os níveis de evidência são C. Ou seja, mesmo nos estudos do tratamento, ou seja, aquele paciente que nós não conseguimos, porque não conhecemos, proteger de migrar da forma indeterminada para miocardiopatia, aqueles que desenvolvem insuficiência cardíaca, mesmo nesse grupo, nós ainda não conseguimos organizar de maneira clara estudos específicos, e isso brilhantemente o Dr. Edmar publicou num editorial, justamente questionando que nós cansamos de fazer análise de subgrupo e deveríamos ter estudos direcionados ao paciente com doença de Chagas. Numa análise pós-hoc que nós fizemos do estudo Paradigm, que todos os senhores conhecem, que é a comparação do sacubitril valsartana com o enalapril, nós encontramos 113 pacientes chagásicos naquela população de 8.400 pacientes incluídos nesse estudo. Nós tínhamos 113 chagásicos. E nessa avaliação, nessa análise pós-hoc, tem todos os defeitos, é uma análise pós-hoc, é um grupo só de 113 pacientes, enfim, mas é só para chamar a atenção que no desfecho primário daquele estudo, que era um desfecho combinado, morte cardiovascular e hospitalização, nós tivemos aqui 37% de redução no uso do sacubitril valsartana em relação ao enalapril nos pacientes chagásicos. Vejam que interessante. Quando nós olhamos a morte cardiovascular nos pacientes chagásicos, essa redução foi de 50%. Então veja como chama a atenção, mais uma vez, como o Dr. Edmar comentou,
nós não estamos mais num tempo de avaliar mais de 8 milhões de pacientes chagásicos ao redor do mundo. E nós estamos aumentando muito, nós temos mais de 150 mil chagásicos nos Estados Unidos. Então, a Europa, a Espanha é cheio de pacientes chagásicos. Então, nós não estamos mais no tempo de ficar fazendo análise pós-hoc, onde análise de subgrupo. E essa, a segunda parte, que seria da minha conversa com os senhores, é que, de uma maneira, exatamente por essa ideia de que chega de estudo de subgrupo, um estudo, agora sim, um estudo em pacientes com doença de Chagas, brilhantemente liderado pelo professor Renato Lopes. Nós temos o estudo Parachute, um estudo que pretende randomizar 900 pacientes, é um estudo multicêntrico que envolve Brasil, Argentina, Colômbia e México. São vários centros ao redor desses países, e randomizando os pacientes para a utilização do sacubitril/valsartana ou o tratamento com enalapril. Esse talvez seja o primeiro estudo no mundo feito com esse tipo de desenho, um estudo desenhado especificamente para a população de chagásicos, um estudo randomizado, feito de maneira absolutamente criteriosa e que tem como desfecho primário o tempo até a morte cardiovascular, o tempo até a hospitalização por IC e a alteração relativa de NT-proBNP até a segunda semana. Os critérios de inclusão vão ser homens, insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, com fração de ejeção menor ou igual a 40 e confirmando a insuficiência cardíaca nesses pacientes, NT ou proBNP alterado. Então, amigos, eu queria só deixar a mensagem que, de fato, a doença de Chagas, não se enganem, é ainda muito prevalente em nosso meio, está aumentando ao redor do mundo, casos novos, principalmente na região norte do nosso país e algumas regiões da Bolívia, estão surgindo a cada dia. O conhecimento mecanístico de evolução ainda requer muita pesquisa, nós sabemos muito pouco, e estudos de diagnóstico precoce do acometimento cardíaco, tratamento e prognóstico nessa população são de fundamental importância. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Félix. Nesse momento, eu queria abrir para discussão, então se a plateia tiver alguma pergunta, por favor, pode se dirigir ao microfone à direita. Quem está nos assistindo pode mandar sua pergunta através do chat. Eu queria começar aquecendo aqui a nossa conversa, perguntando primeiro ao Marcelo, que foi quem primeiro nos apresentou. Marcelo, baseado em tudo que a gente sabe, ou em tudo que a gente pouco sabe da doença, da síndrome de Takotsubo, não é curioso, porque num determinado momento, um indivíduo que tenha essa predisposição desenvolva essa síndrome. Será que ele tem outros eventos e a gente não vê? Sim. Em primeiro lugar, a gente só consegue fazer diagnóstico daquilo que a gente está observando. Isso não quer dizer que agora a gente tem uma pandemia de Takotsubo que não tinha antes. A primeira descrição de Takotsubo no Brasil foi no Hospital Procardíaco com Evandro. Vale-se dizer isso. E quando isso foi anunciado, um nome estranho, né? E, na realidade, a prevalência da doença é altíssima. A população mais favorável para esse desenvolvimento é a população que envolve sexo feminino, pós-menopausa, e que tenha distúrbios psicoemocionais associados, porque permite a tempestade adrenérgica. Mas ter lá Takotsubo em criança que foi reprovada em prova. Tem relato Takotsubo agora, e só foi em 4,6% com Covid, não pela síndrome inflamatória, mas pela condição psicoemocional que ela induz. Aí eu lhe pergunto,
Foi visto uma grande incidência de infarto quando Israel foi atacada pelo Iraque. Teve até uma publicação no American College sobre isso. Quantas Takotsubos não ocorreram? Quantas Takotsubos não ocorreram na Segunda Guerra Mundial com bombardeio? É óbvio que essa é uma doença que não iniciou nesse século. Nós passamos a prestar atenção, e você está coberto de razão. Da mesma maneira que eu lhe pergunto, a gente sabe que cerca de 5% dos doentes que têm Zika fazem miocardite. Influenza da miocardite, estamos com uma pandemia de influenza no Rio de Janeiro, e a gente fica recebendo perguntas sobre miocardite com Covid, que a gente sabe que mais do que nunca, agora não dá mais. Então, na realidade, sim, por ser uma doença que tem um curso, na grande maioria das vezes, o doente pode ter uma dor precordial atípica, vai para um local onde não é feito um eco, ou faz o eco e não faz o CAT, e melhora a função ventricular. Quando eu estava na Santa Casa, uns 30 anos atrás, eu cansei de ver diagnóstico chamado infarto com coronárias normais, principalmente em mulheres, e era dito que era por dissecção, que a gente não achava essa dissecção, e melhorava a função ventricular. Sim, Múcio, eu acho que o diagnóstico ele é subdiagnosticado, não se sabe exatamente a prevalência da recorrência, acredita-se que gira em torno de 14%, mas, como é uma doença subdiagnosticada, nós não sabemos o quanto que isso realmente possa estar recorrendo. Perfeito. Dasman. Alô. Boa tarde a todos. Por favor, Humberto, eu tenho acompanhado uma associação desse remodelamento reverso. Geralmente, se tu fores ver, nós temos alguns estudos que associam remodelamento reverso a NT-proBNP diminuído, ou BNP diminuído, né? E existe no remodelamento reverso de qualquer cardiomiopatia uma série de alterações biomoleculares, né, que envolvem fibrose, vaso, bioquímica, mitocôndria, várias coisas. Mas eu tenho percebido que a quantidade de congestão residual, isso já também associado ao NT-proBNP, é uma constante no sujeito que não faz o remodelamento reverso. Não sei se tu tem lido alguma coisa sobre isso, porque isso, às vezes, faz as pessoas olharem mais para o NT-proBNP e se esquecerem da congestão residual, com aquele creptantezinho que está na base, né, do pulmão, aquela veia cava que está dilatada, e o sujeito sai, muitas vezes, do hospital sem a sua congestão resolvida. Qual é a tua opinião sobre isso? Congestão residual e não remodelamento reverso? Pô, ótima pergunta, Dansman. Você está coberto de razão, né? A congestão, ela tem um papel na fisiopatologia da doença, né? Então, a congestão, ela residual, às vezes parece que clinicamente o doente não está tão congesto, mas se você for olhar tecido esplânico, né, aquelas veias estão todas congestas, você vai ver as veias renais estão congestas ainda, então a congestão ela prejudica a função renal, a congestão também prejudica o próprio coração, né, tem mecanismo de agressão, mais alterações endomiocárdicas, então isso tem um papel direto na fisiopatologia da doença. Então não é à toa que esses doentes eles retornam, né, mais rapidamente ao hospital, e se a gente for olhar aquele trabalho da Lynn Stevenson lá atrás, não sei se vocês vão lembrar que ela, quando fazia colocava Swan-Ganz e tal, e ela mostra que o índice cardíaco não tinha tanta correlação no segmento dos doentes com mortalidade, mas a congestão sim. Uma pressão capilar pulmonar elevada tinha uma correlação maior com a mortalidade. Então, a própria queda do NT-proBNP, ela reflete um pouco essa melhora também da congestão e dessa agressão mais íntima no miocárdio. Mas, sem dúvida, eu concordo com você, que a congestão residual é uma coisa importante. Eu acho que tem uma outra coisa ainda também, né, Humberto? O mecanismo de remodelamento por si só, e que, graças a Deus, né, na década de 70 descobriram, né, que a ativação neurohormonal era o grande vilão no remodelamento, e por isso que hoje nós tratamos, porque bloqueamos ou tentamos atenuar a ação neurohormonal,
no paciente congesto, ele tem ativação neurohormonal ainda permanente. Então, o paciente congesto tem nível de angiotensina 2 mais elevado, tem nível de epinefrina, norepinefrina mais elevado. Então, o paciente congesto continua agredindo o miocárdio. Como é que ele vai remodelar reverso se o mecanismo de agressão continua lá, né? Questão das veias renais, né? Isso diminui a taxa de filtração glomerular. O rim entende que ele está precisando se defender. E o que ele faz para se defender? Agride o coração. Ele vai ativar o sistema renina-angiotensina, ele vai ativar o sistema nervoso simpático, ele vai tentar inibir o sistema peptídeo natriurético. Então, ele se defende agredindo o coração. Deixa eu fazer uma provocação para os três, já que nós estamos falando de remodelamento reverso. Vamos imaginar um paciente que tenha uma disfunção ventricular, enquanto se investiga a etiologia, se otimiza a droga, beta-block, IECO, BRA ou INRA, um antagonista receptor de mineralocorticoide, um ISGLT2, o paciente está ok. Então, ao final, a gente vê que é um indivíduo isquêmico, um bi ou um triarterial cometendo DA. O indivíduo vai para a revascularização cirúrgica ou percutânea e melhora a sua função ventricular. Normaliza a sua função ventricular. O que a gente faz com as drogas desse indivíduo? Eu não suspendo. Eu não sei, eu não suspendo. Acho que isso é muito relativo, né? Quer falar? Deixa o Marcelo falar, depois eu falo. Eu faria uma análise mais ampla. Em primeiro lugar, eu tentaria entender o que está acontecendo com esse miocárdio. Porque o fármaco ele busca fazer a correção, a modulação, que está promovendo um desarranjo estrutural do miocárdio. Então, para justificar eu manter o fármaco, uma vez que, antes, quando eu tinha disfunção, eu parto do princípio que eu tenho todas as alterações do cardiomiócito, do cálcio, da mitocôndria, da fibrose, todo o mecanismo que justifica da beta e ECOBRA, o inibidor do SGLT2. Então, se eu tenho um indivíduo e que foi identificado um fator reversível, eu parto agora para saber o quanto que aquele fator reversível deixou de desestruturação miocárdica. Para isso, a ressonância. Eu utilizaria da ressonância magnética. E se eu tiver uma ressonância magnética, no qual, me utilizando de mapa T1, que me dá o quanto de massa extracelular não tiver aumentado, ou seja, não há fibrose, quando eu olho para um realce, não vejo realce mesocárdio espalhado, vejo uma função preservada, não há trial que diga para mim que manter beta e inibidor do SGLT2 nesse contexto, estou trazendo benefício, porque, teoricamente, aquele miocárdio recuperou. Então, vou dar acetona, é a mesma coisa que eu tomar inibidor do SGLT2. Me coloquei no lugar do indivíduo. Mas é óbvio que não existe um trivascular puro sangue. Isso é raro. Tudo pode, claro. Mas, geralmente, o seu trivascular vai ser dislipidêmico, resistência à insulina, vai ser diabético, sedentário, obeso. Agora, se ele for um maratonista trivascular e tiver isso, eu tiro tudo. A não ser que ele tenha um perfil Declerc. Se tiver um perfil Declerc, eu estou dando pelo perfil Declerc. Então, assim, não é só a questão da função ventricular em si. Eu faria todo esse apanhado. Eu estou fazendo essa pergunta porque é uma pergunta que, é claro, não tem uma resposta óbvia, não tem trial sobre isso, quer dizer, o trial que tem sobre isso não avaliou reversão da disfunção de base, né? Mas você estava falando, Humberto? Não, depende um pouco do contexto. É um doente que acabou de fazer uma síndrome coronária aguda, ou que vem com uma EC de recente começo, sei lá, vamos pôr aí 3 meses e acabou de chegar e você começa a tratar, ele tem uma disfunção. Eu acho que nesse doente, a gente investigando se ele tem sinais de que ele pode ser um isquêmico e vou fazer uma coronariografia precoce, eu inclusive começaria só as drogas mais clássicas, acho que nesse momento. E aí, confirmando que ele é um doente isquêmico, revascularizaria. Agora, se é um contexto de mais arrastado, de mais tempo de evolução, e que ele já está em uso desses medicamentos... Mas a pergunta dele não foi essa. A pergunta dele foi outra. O doente é sabidamente isquêmico.
Sim, mas... Revascularizou, normalizou o coração. Você mantém ou não mantém remédio? Essa é a pergunta. Então, é isso que eu quero dizer. Porque se o doente tem mais tempo de evolução, quanto que foi da revascularização que ele normalizou a função? Porque quem te garante que foi da revascularização e não dos medicamentos que ele está usando há mais tempo? Então você não pensaria em tirar a droga? Eu sou muito resistente para suspender esses medicamentos. Félix? Não, eu acho que assim, eu penso mais ou menos como o Marcelo, só é importante ficar claro, né? Tem muita gente nos ouvindo, né? Está falando especificamente nesse quadro, né? Que o paciente que tem miocardiopatia dilatada e que está tomando esses remédios, você não vai suspender nunca, nem que ele melhore a função, é para sempre. Exatamente. Casado não, né? Mas é para sempre. Resolvemos a doença de base, né? Agora, nesse caso especificamente, eu acho que mais até do que o exame depois, que eu também faria, buscando possíveis lesões, é o exame pré. Porque se você tem uma cintilografia com uma baita isquemia da parede anterior, o eco é uma disfunção segmentar da parede anterior. Aí ele foi lá, revascularizou a DA, revascularizou a parede anterior. A função melhorou, a disfunção segmentar melhorou, não tem mais isquemia, você tratou a causa. Então, provavelmente esse paciente não vai precisar ficar usando essas classes todas de fármaco para o resto da vida, porque você tratou a causa. Né? Mas beta e ex você suspenderia? E é um paciente... da hipertensão eu deixo com ela. Só que é um paciente que, fazendo isso, tem que ser monitorizado bem de perto, né? Porque se ele, de novo, começar a perder função, aí... Não, mas a sua pergunta é importante, Múcio, por dois aspectos. Primeiro, pelo próprio questionamento em si. Mas, segundo, eu vou acoplar isso que nós pegamos aqui no final. Porque o que estimulou a sua pergunta foi o doente isquêmico que revascularizei. E é importante isso, porque você que está aí em casa pode só focar nesse problema, mas é muito difícil ter o chamado doente isquêmico por sangue trivascular. Ele tem todo, às vezes, um conjunto metabólico que justifica a manutenção do beta da IECA, do inibidor do SGLT2, pelo contexto do paciente. Porque, assim, volto a dizer, não que ela magro, maratonista, colesterol normal, é normotenso, que vai, entendeu? Então vocês estão concordando comigo, depende do contexto. Sim. Não, mas vocês entenderam que eu perguntei. Eu queria fazer justamente um comentário a respeito disso. Eu achei interessante a forma como o Marcelo posicionou a resposta a essa pergunta, que é uma pergunta que a gente vê a todo momento, porque depois do TREAD Heart Failure, a gente, e de todo o conhecimento, experiência que vem se adquirindo com os processos de remodelamento reverso com as novas drogas, a gente tem a impressão de que toda cardiomiopatia é aquilo que a gente pode falar de cardiomiopatia reversível. E não é bem assim, né? Quer dizer, o modelo que se fez no TREAD Heart Failure, eu acho que ela não se aplica necessariamente a todos os pacientes, né? Então, eu tenho experiências, por exemplo, de pacientes que fizeram periparto, por exemplo, e que em 6 meses reverteram completamente a disfunção, né? E que você, mesmo aqueles que tentaram manter, às vezes, as drogas, não conseguem, porque os pacientes passam a fazer efeito adverso das próprias drogas, né? Então, acho que assim, está muito em linha com aquilo que o Montero comentou, né? De que você tem que ter alguma desordem estrutural miocárdica de base para que ele realmente se beneficie da manutenção disso tudo. É diferente de uma cardiomiopatia dilatada, genética ou idiopática, que você tem ali o modelo, ali a base etiológica ali, mantendo todo esse processo, onde aí eu acho que realmente a manutenção da droga, tem tudo a ver. Né? Ou mesmo o isquêmico que você não consegue reverter completamente. Sim, então, aquele cara infartado, tem a parede inferior infartada, você revascularizou a DA, revascularizou a CX, mas ele continua tendo uma disfunção de uma das paredes. Então, esse cara vai continuar com uma miocardiopatia. Ele não vai ser uma doença arterial coronária, ele vai ser um miocardiopata isquêmico. Então, o miocardiopata isquêmico, esse vai ter que continuar utilizando. Agora, aquele que só tinha uma lesão única de DA e tratou... Eu já vi miocardite que normalizou a função, suspendeu o remédio e depois voltou a dilatar. Essa é a mensagem equivocada que não pode ser passada. Né? Edmar. Só um caso e depois um questionamento aqui, só uma opinião do Félix. Esses dias eu tive uma paciente com 15 anos de evolução que recuperou a função. Ela veio no hospital
teve uma fibrilação ventricular, colocou um CDI, ela tinha um ICC crônico, ela recuperou a função, ela ficou uns 15 anos ótima, tá? Inclusive, eu ganhei do marido dela, Romani Conti, por causa disso, tá certo? E depois o marido morreu, mas ela recuperou. Aí ela teve um puta estresse familiar, a fração de ejeção caiu, passou o estresse familiar, a fração de ejeção melhorou. Então, no crônico também existe, né? Agora, a outra coisa interessante, eu queria ver a opinião do Félix. Veja, Félix, a ideia de fazer o estudo do sacubitril/valsartan, a primeira proposta eu fiz para a Novartis numa reunião em Berlim, há muitos anos atrás, né, na cúpula da Novartis. Novamente, eu fiz essa reunião depois só para mostrar que eu tenho um lado otimista em relação a isso. Depois eu fiz uma reunião novamente em Londres, depois eu fiz uma reunião em Chicago, depois veio um CEO da Novartis no Brasil, alguns anos atrás, e eu propus para eles fazerem esse estudo. Depois eles aí, ficou meio apagado, tal, aí apareceu o parachute. Só para mostrar que eu sou um pouco otimista, e eu acho que tem que fazer o estudo mesmo, a gente está participando. Mas recentemente, teve uma publicação a respeito do sacubitril/valsartan em ICC avançada, Advanced Heart Failure, tá certo? E foi do Covid e tal, mas já tinha 80% dos pacientes incluídos. E o estudo não foi positivo, ou seja, não mostrou resultado. E considerando a sua excelente participação, ou seja, apresentação, mostrando que a ICC dos Chagas é mais grave, tá certo? Que ela pode ser até certo ponto, alguns acham que é uma advanced heart failure. Você acha que a expectativa de efeito do sacubitril persiste? Eu estou dizendo assim, o trial tem que acontecer, eu sou muito otimista, foi eu que propus pela primeira vez para a Novartis, numa reunião em Berlim, há vários anos atrás. Se a sua expectativa ainda é positiva, ou você acha que existe risco porque a Chagas é uma ICC avançada, tem chance desse trial dar neutro ou alguma coisa? O que você acha? Professor, assim... Veja, não estou discutindo. O trial é interessante, nós estamos participando, achamos importante. Eu acho assim, tem três aspectos disso que o senhor falou que eu acho que são bastante importantes, inclusive com o editorial que o senhor publicou. Primeiro que, independente, se fosse enalapril comparando com losartana comparando com captopril, o princípio de se ter um estudo em Chagas, como o senhor publicou naquele editorial, isso para mim já é um sucesso total. Essa é a primeira coisa. O LIFE, na verdade, professor, foram 58% dos pacientes incluídos, e eles interromperam o estudo no meio por causa do negócio da Covid, e aí eles publicaram com 58%. Então, assim, eu nem sei, na verdade, o resultado final, como seria, mas eram doentes em ICC classificacional 4, né? Eram pacientes com IC avançada classificacional 4, eram pacientes muito graves. O parachute, ele não está incluindo doentes tão graves assim, né? Eu acredito que a randomização vai ser muito parecida com o Paradigm, né? Vai ser aí 70% em classificacional 2, e um tanto lá em classificacional 3 e um pouquinho em classificacional 4. Acredito eu que vai ser o mesmo perfil do estudo. Então, assim, na pior das hipóteses, professor, se a gente comparar o Paradigm, que colocou todo mundo junto, né, incluindo esses 113 chagásicos, e foi positivo, não consigo imaginar o porquê na população de chagásico não vai dar positivo, né? Porque em termos de gravidade de IC, não estou falando de gravidade de miocardiopatia, gravidade de IC, eu acho que não vai ser muito diferente. Acho que talvez a gente tenha um pouquinho mais de classe 3 no parachute do que no Paradigm. Mas eu acho que a população, em termos de IC, vai ser muito parecida. Eu não sei. Ok. Professor. E só um negócio, e essa subanálise, tudo bem que é uma análise pós-ROC com 113 pacientes. Mas é muito interessante você ter 50% de redução de mortalidade, é muito interessante, pelo menos assim, é interessante. Mas a que ele faz, Félix, é assim, agora que você trouxe essa visão, estimulado pelo professor Edmar, ele pergunta até que ponto, assim, vai continuar a lacuna. Porque a grande pergunta foi isso que o professor Edmar levantou. Se eu trago um paciente que eu considero no horizonte mais grave, que é o Chagas, mas se o perfil do estudo foi semelhante ao Paradigm, eu tirei dele a característica que eu queria testar, entendeu onde eu quero chegar?
Se eu trago um Chagas com perfil Paradigm, eu vou ter um resultado semelhante ao Paradigm. O grande interesse desse estudo, eu não sabia dessa semelhança. Não, essa semelhança é o que eu acho, né? Não, está randomizando, eu não sei o final como vai ser. Pode ser que eu chegue no final e tenha 30 para hipótese que precisa ser testada. Né? É uma hipótese que precisa ser testada. Mas precisa ser testada. Se a classe funcional for semelhante? Não, mas é que eu não sei. O estudo ainda está com 200 pacientes randomizados. Eu não sei. Não, mas digo, se a evoluir dessa impressão forma, que eu não tenho que vai ser. né? Agora, uma coisa interessante, pessoal, Marcelo, é que isso eu a acho, gente coloca, eu vou ter que interromper a discussão. Eu acho que nós temos vários fóruns ainda para falar sobre isso. Nós estamos em cima da hora para encerrar nossa mesa. Em seguida, nós vamos ter, após um rápido intervalo, nós vamos ter o lançamento do livro de insuficiência cardíaca DEIC-SBC e também as homenagens. Eu queria agradecer muito a todos que estão nos assistindo, a todos que estão aqui, especialmente aos componentes da mesa. Um abraço a todos. Um abraço. Obrigado. Até logo.